pessoal, bem-vindo a mais uma Hora Saudável. A Hora Saudável, sem dúvida, mais saborosa, mais extraordinária, com um gosto maravilhoso que eu já produzi na minha vida. Então, é com essa alegria, com essa atitude, como a gente sempre começa. Em primeiro lugar e acima de tudo, agradecer a todos vocês pelo carinho, pela parceria. A Hora Saudável já virou um sucesso internacional. E isso só motiva a minha equipe, a corporação do Brasil, a liderança do Brasil fazer as coisas cada vez mais e melhor para você, que é um cliente da Herbalife, que está comprometido em melhorar a sua vida e ajudar a gente a fazer com que cada vez mais pessoas vivam a sua melhor vida. E nada combina com melhor, a viver a melhor vida, nada combina melhor do que viver na sua melhor forma, de bem com a vida, do que coisas gostosas, sabor. E é exatamente isso, pessoal, que a gente vai falar hoje nessa hora saudável para mim histórica. É um assunto que eu adoro, que eu estudo, mas que pela primeira vez eu tenho a oportunidade de compartilhar a minha experiência aqui com vocês, o papel do sabor, né? Qual é a importância da gente sentir esse gosto bom nos alimentos para a gente aderir o que eu chamo de plano alimentar sustentável. A gente não gosta da palavra dieta, né? Dieta é uma coisa que tem um começo, um meio e um fim, e quando termina, geralmente a gente está pior do que quando começou. Agora, um plano alimentar saudável, a maneira como eu me alimento, se isso for sustentável, quer dizer, se eu consigo fazer hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, até os 120 anos, é evidente que isso vai ter um impacto positivo, tanto na qualidade como na minha quantidade de vida. Então, nessa hora saudável, a gente vai falar sobre o papel do sabor na evolução da humanidade, né? Como que a gente evoluiu o nosso cérebro, o nosso aparelho gustativo. A gente vai falar sobre a limitação das dietas restritivas, monótonas, por que que a gente não consegue fazer isso por muito tempo. Vamos falar sobre estratégias práticas para ter esse plano alimentar sustentável a vida toda e você já está adivinhando, né? É claro, nos últimos 5 minutos eu vou falar sobre a novidade mais gostosa do ano. E de antemão eu já quero pedir desculpas, porque se em algum momento eu ficar com água na boca, é porque eu estou pensando, uau, nessa que é a novidade mais saborosa do ano. Então, todo mundo comigo, dá tempo de pegar ainda aquele papel, caneta, chamar mais alguém da sua família e vamos começar essa viagem pelo sabor, entendendo como que o sabor se envolveu na evolução da humanidade. A gente sabe que a mamãe natureza usou a questão do sabor dos alimentos como uma estratégia evolutiva, quer dizer, uma ferramenta para a gente sobreviver. Vamos juntos lá, 50 mil anos atrás, nos primórdios da humanidade, a gente lá na pré-história, né? E a gente entender que o sabor dos alimentos foi fundamental para aqueles seres humanos que não tinham nutricionista, não tinham nutrólogo, não tinham indústria dos alimentos. Como que eles escolhiam? Como é que eu vou saber se essa fruta é saudável, se essa planta vai me fazer mal, se esse animal oferece algum perigo para minha saúde, né? Então, o fogo foi importantíssimo, porque cozinhando os alimentos a gente consegue absorver mais a proteína, os nutrientes. E o sentido do paladar, do olfato, ajudaram lá os nossos ancestrais, os nossos vovós pré-históricos a identificar o que que era um alimento, não só seguro, que era tóxico ou não, que era perigoso, venenoso ou não, mas o que que era nutritivo, o que que era mais proveitoso para a nossa evolução. Será que valia a pena sair correndo atrás de um peixe pequenininho? Era melhor
buscar frutas, verduras, isso que o sabor foi orientando a nossa evolução. E essas preferências por sabores, por alimentos que são inatos, que a gente não estuda, a gente já nasce com isso, teve origem nessa evolução. Por exemplo, todos os seres humanos têm essa preferência por sabores doces. Os açúcares naturais indicam que aquele alimento é seguro e que tem bastante energia. Quer dizer, é uma ótima dica para eu buscar esse alimento. Se ele tem um sabor doce, ele vai me dar energia e ele possivelmente não vai fazer mal para a minha saúde. Então, isso era essencial para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o leite materno, né, como eu chamo maravilhoso, leite materno, ele é levemente adocicado e que reforça, né? Isso que a gente aprendeu que aquilo que tem esse sabor levemente adocicado é seguro e é útil. Então imagina hoje, por que que eu ainda gosto? Levanta a mão aí, você que é cliente da Herbalife, quem gosta de coisa doce, saborosa, né? Que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente aprendeu com a nossa evolução que isso é saudável e é seguro. Saudável do ponto de vista que nos fornece energia. E por outro lado, a gente tem aversão aos sabores amargos, né? Então, os compostos venenosos, tóxicos que são encontrados em plantas, em frutos, cogumelos, até algum tipo de carne, que são amargos, então com esse gosto azedo ou amargo, ligam um sinal de alerta no nosso cérebro. E a gente tem essa repulsa, né? Então, isso é um mecanismo estratégico de sobrevivência que protegeu para evitar que a gente vivesse lá com intoxicação alimentar, colocando a nossa vida em risco. E o gosto umami. Todo mundo sabe o que é sabor umami. Lembra que a gente tem quatro sabores básicos, né? O doce, o azedo, o amargo e o umami, né? O umami que é esse sabor que indica a presença de proteína. Então é super importante, porque a proteína, quantas horas saudáveis vocês já assistiram aqui comigo falando da importância da proteína, que é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação dos nossos órgãos, músculo, imunidade, né? Então, carnes, queijo, alimentos fermentados possuem esse sabor umami que é naturalmente agradável para o ser humano. Então, há essas preferências, né? Doce, olha só, a gente sabe que doce é prazer, amargo é perigo. E a gente não precisa ensinar um bebê isso, a gente já nasce sabendo, por isso que é uma preferência natural. Então, o sistema do paladar, lá nas nossas papilas gustativas da nossa língua, olha que interessante. Cada célula da papila gustativa, lá na língua, tem 3 a 4 receptores para identificar o sabor doce. Agora, olha só, cada célula da papila gustativa da língua tem 40 a 80, quase 10, 20 vezes mais receptores para identificar o sabor amargo, porque isso é perigo, atenção. Então, composto doce é seguro, é prazeroso e com gosto amargo pode ser tóxico. Então, o sabor amargo é um sinal natural para o perigo e é por isso que a gente gosta tanto das coisas doces e saborosas. E como eu falei, a gente nasce com isso, né? Essa resposta ao sabor doce está presente desde o nascimento. Isso aqui é um estudo clássico. Eu estudei lá no tempo da faculdade de medicina, quando o Mar Morto nem estava doente ainda, em que lá, isso é da década de 70 do século passado. Olha as expressões faciais do bebê com 3 dias de idade, quando pingava, né? O examinador colocava um algodãozinho, um cotonete na boca, com um sabor doce, um sabor azedo, tipo alguma coisa ácida, um limão, e alguma coisa amarga, como uma raiz amarga. Então, olha só, quando era doce, veja a expressão facial do bebezinho
lambendo os beiços, né? Com a carinha de relaxado. Olha as caretas que fazem quando é azedo ou quando é amargo. E aqui do outro lado desse bebê maravilhoso, olha só, os bebês preferem os líquidos doce do que água. Em branco ali vocês estão vendo a quantidade de água que um bebezinho tomava, né? Esse mesmo bebê de 3 dias, isso já foi feito no ano depois, em 1978. Olha só, em amarelo, quando adicionava sacarose. Quanto mais açúcar colocava na água, maior a quantidade o bebê já ingeria. Isso acontece ainda na vida intrauterina. Imagina que o bebê está sempre deglutindo líquido amniótico. Então, olha só, uma mamãe, né? Nossos clientes da Herbalife, as mamães que estão esperando o bebê. Se essa pessoa come muito doce durante a gravidez, vai aumentar a concentração de açúcar no líquido amniótico e esse bebezinho já nasce gostando mais de coisas doces. Aquela mãe que tem uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, esse bebê não vai ter esse estímulo. Isso para ilustrar como é importante na nossa evolução que a gente tem o sabor como uma forma de nos proteger e orientar aquilo que a gente come, né? E o que que isso tem a ver, doutor Nathaniel, com a nossa alimentação moderna? Eu já vi que isso na vida intrauterina para os bebês é importante, lá na pré-história, mas olha só, pessoal, ainda hoje, né, no século XXI, o nosso cérebro responde aos sabores como na era lá dos caçadores-coletores. A nossa estímulo neurocientífico é o mesmo na neurociência, mas o ambiente alimentar mudou, né? A gente não está mais lá na pré-história, tigre, dente de sabre, fruta. Não, a gente está nesses corredores de supermercado, fast food, iFood e uma série de alimentos que eu chamo de hiperpalatáveis, né? Então, esses alimentos ultrapalatáveis exploram essa nossa biologia inata. O fabricante desses alimentos, que eu chamo assim dos fast food do mal, né? Aqueles que é impossível comer um só, já explora esse sabor, as coisas que o nosso cérebro gosta, para a gente comer cada vez mais. E imagina, olha só onde é que eu quero chegar, não sei se você está me acompanhando. Imagina se assim como os bandidos, né, pessoas más intencionadas da indústria do alimento, usasse esse sabor para a gente comer mais, e se os mocinhos, a indústria do bem, a indústria do bem-estar, conseguisse, e você já sabe que conseguiu, achar esse sabor que a gente pode comer sem culpa, que nos remete a esse prazer, esse sabor agradável, mas com calorias controladas, com todos os macro e micronutrientes, fibras que o nosso corpo precisa. Espere os últimos 5 minutos dessa hora saudável. Então, pessoal, compreender essa evolução nos ajuda sim a criar estratégias nutricionais mais eficazes. Então, eu posso usar essas dicas tanto para o mal, para ter uma alimentação muito desequilibrada, muito pouco saudável, quanto para o bem, para me alimentar bem, com frutas, verduras, as proteínas de qualidade, os suplementos alimentares de alta qualidade e principalmente de uma maneira sustentável, que eu consigo fazer isso não por uma semana, não por um mês, não por 90 dias, mas todos os dias até os 120 anos. Quem é que vem comigo com essa proposta? Então, olha só, a mensagem-chave que eu quero compartilhar com vocês é até aqui. O paladar evoluiu para garantir a nossa sobrevivência. Então, se a gente consegue, né? Agora, eu não estou mais naquele ambiente que eu já sei o que vai me fazer mal e o que vai me fazer bem. Então, usar esse paladar, o sentido do sabor, de uma forma consciente, equilibrada, pode transformar a nossa alimentação, nosso estilo de vida gostoso e principalmente prazeroso e sustentável, aquilo que eu posso fazer hoje e sempre até os 120 anos. Olha só. Vocês conhecem alguém que é adito, viciado
em brócolis, em espinafre, em couve-flor. Não, a gente não consegue ser viciado em alimentos pobres de energia. Por quê? Porque a gente precisa de alta densidade energética, gordura, açúcar e sal. Só que eu vou mostrar para vocês que isso pode ser diferente. Já pensou se eu consigo pegar esse mesmo apelo do paladar e conseguir criar uma estratégia que eu fique, eu não falo adicto, mas que eu fique adotando o hábito, o prazer de comer uma coisa que tenha caloria controlada, mas que não tenha densidade energética, que tenha densidade nutricional. Você entende a diferença? Densidade energética, a gente tem aí na tela uma imagem, tem muita caloria e pouca nutrição. Densidade nutricional, tem muita nutrição e ao redor de 200, 210 calorias com muito sabor. Então, eu não consigo esconder como eu estou motivado, como eu estou feliz com as boas notícias, com aquilo que a gente tem conquistado. E olha só, isso aqui é bem interessante a gente entender, né, o comportamento alimentar de todos nós. Essa imagem mostra uma moça, uma pessoa, que ela não está preocupada com o peso. Vocês estão vendo que ela está ali comendo uma pizza, né? O que que uma pessoa, um ser humano normal, que não está preocupado com a saúde, não está preocupado em diminuir peso, em aumentar a massa muscular, ela está preocupada em se alimentar bem, né? O que que ela, como é que ela escolhe os alimentos? Olha só, ali em amarelinho, vocês estão vendo, é o consumidor. O que mais pesa para essa pessoa é a conveniência. Se ela tiver que ir lá na cozinha preparar essa pizza, se ela tiver que ir lá na horta colher os vegetais, preparar a farinha, ela não vai fazer isso. Agora, se ela chamar, às vezes pelo WhatsApp, pela rede social, e dali 10 minutos isso vai estar quentinho na casa dela, é muito conveniente. Claro que o custo, o sabor, a questão da densidade energética, o prazer, a saúde influenciam também. Agora, olha só, se eu mudo essa figura e coloco uma pessoa aqui, ó, que está preocupada com o seu peso, vocês estão vendo essa outra moça, ela está fazendo uma dieta, ela está com um bowl ali de vegetais, uma saladinha. Olha só, o que mais pesa para ela. Se pegaram a diferença, eu vou voltar aqui para vocês entenderem a mensagem dessa. Olha só, para quem não está preocupado com peso, a maior bolinha ali é a conveniência. Estão me acompanhando? Agora, para quem está fazendo dieta, é claro que é o peso corporal. Gente, o que eu quero mostrar para vocês nessa hora saudável incrível é que é possível juntar as duas coisas: conveniência, custo, sabor, prazer, saciedade, saúde e não colocar essa culpa, não colocar em risco o seu peso corporal. Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade, como você vai ver daqui a pouquinho, né? Então, por que que desenvolver esse plano alimentar, essa dieta equilibrada, como a gente chamava antigamente, é tão importante, né? Pessoal, a gente sabe que adotar os hábitos alimentares saudáveis é um dos principais fatores para a gente viver mais, melhor, com saúde, prevenindo doenças crônicas não comunicantes. Estou falando de problema cardiovascular, problema digestivo, diabetes, inflamação, até alguns tipos de câncer. Agora, a adesão a longo prazo é desafio. Vou mostrar para vocês que as pessoas conseguem fazer uma dieta de segunda a sexta, olha lá, na sexta já termina e fica pior do que estava antes. Então, principalmente isso é difícil quando esse plano alimentar, quando essa organização alimentar não leva em consideração o prazer sensorial, quer dizer, que é o paladar, o aroma, a textura dos alimentos. Então, o grande erro, por que que as dietas da moda não funcionam?
O grande erro é essas dietas ficarem focando apenas no déficit calórico, sem considerar sabor, variedade, a cultura das pessoas. Olha só, essa imagem assim que a gente colocou aqui é uma nutricionista, olha só, ela está calculando perfeitamente o que uma pessoa precisa para comer. A gente vê que é uma alimentação super equilibrada, maravilhosa, quantidade de água, de fibra, vitaminas, minerais, dá para ver que está tudo contemplado ali. Agora, eu pergunto para vocês: será que a gente vai conseguir fazer esse tipo de alimentação todas as refeições, todos os dias, todos os meses, todos os anos, até 120 anos? É difícil. E eu vou mostrar para vocês o quão difícil.